Parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição. Não narram coisas que tenham necessariamente acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Paz, irmãs, vamos iniciar o estudo de mais uma parábola que está no livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever jurar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parábola fala sobre perseverar em oração. Vamos observar a primeira parte do versículo, que revela a personalidade desse juiz. Ele não temia a Deus. E o próprio título da parábola descreve a personalidade dele. Diz que ele era um juiz iníquo, ou seja, perverso, malvado, desumano. Esse juiz não vivia de acordo com a palavra de Deus. Vamos ver na palavra o que ela diz sobre temer a Deus. Primeiro livro de Provérbios, capítulo 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. E Provérbios 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Ainda no primeiro versículo, ele afirma que não respeitava ninguém, ou seja, ele não tinha empatia e amor ao próximo, que é o oposto do que Deus nos ensina. Vamos ler esses dois textos que estão no livro de João. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o outro texto: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. E quando por fim o juiz atende a viúva, a sua única intenção era se livrar dela. Ele não estava motivado em ajudá-la ou resolver a sua questão. Ele apenas não queria mais ser incomodado por ela. A viúva, por sua vez, nos dá exemplo de persistência e perseverança. Ela não desiste após as suas primeiras tentativas serem frustradas pelo juiz. Ela não se deixou abalar pela maldade e pelo desprezo dele. Assim como a viúva, nós devemos perseverar em oração, clamando a Deus, que, diferente do juiz, está sempre disposto a nos ouvir e nos atender. O versículo 8 afirma que Deus depressa nos fará justiça, e a única coisa que Ele deseja é que tenhamos fé. Ele quer encontrar fé em nós para agir em nosso favor, para solucionar nossas causas e nos salvar de qualquer injustiça. A justiça humana pode ser lenta e até falha, mas Deus jamais falhará. Logo Ele retornará em glória para justificar os seus santos. Eu vou deixar esse último texto de Mateus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa foi a nossa devocional de hoje. Eu espero que tenham gostado. Continue perseverando em oração. Te espero no próximo estudo. Fique com Deus.